Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Facilita Radiologia, que é o espaço, como eu sempre falo, é um espaço dedicado para os profissionais das técnicas radiológicas, mas também para todos os profissionais da área da saúde. E aqui, pessoal, a gente vai ter bate-papos leves, alguns conceitos técnicos. Vamos falar de coisas técnicas também, mas a gente quer ouvir a história, porque são informações que em livro nenhum você vai encontrar e em conversas aqui você vai achar. E hoje eu trouxe um convidado, né, que já foi pedido esse convidado aqui, né, numa enquete que eu coloquei lá no Instagram, e várias pessoas citaram o nome desse profissional, dessa lenda, e eu estou aqui hoje com Raimundo das Dores. Muito obrigado, meu querido. Foi um prazer você estar aqui hoje. Aqui o nosso projeto, você já percebeu, né? Fique à vontade, eu quero ouvir história. E aí, se apresente aí para o pessoal que não te conhece. Meu nome é Raimundo das Dores, né? E esse nome das Dores faz parte do meu sobrenome, né? Que meu pai nasceu no dia 8 de abril, que é dia de Nossa Senhora das Dores. E naquela época se colocava o nome da santa. Então, das Dores, como eu sou o filho mais velho, aí eu peguei das Dores. Mas esse nome não era conhecido ainda, o das Dores. Era só Raimundo ou Raimundinho, porque eu comecei muito cedo na radiologia. E eu cheguei a ser diretor do Sim de Saúde, e lá existia um diretor também chamado Raimundo. E o nosso técnico em radiologia, Roberto da Costa Lordelo, fez assim: olha, nós temos que diferenciar Raimundo A e Raimundo B. Então você, que é mais novo, que eu era mais novo na idade, vai ser Raimundo das Dores. E o outro vai ser Raimundo Coutinho. Aí esse nome das Dores entranhou no meu profissionalismo, que hoje todo mundo me conhece como Raimundo das Dores. É verdade, viu? Seu nome tem um peso, viu? Tem um peso. Eu acho que você não imagina, você deve ter uma noção, né? Quando muitas pessoas falam das dores, você é conhecido por das dores, né? Das dores, a lenda da radiologia. E hoje você tem algumas participações na área política também da radiologia. Eu já vi você lá fazendo um vídeo na Contec, inclusive a gente vai falar sobre esse vídeo já já. Qual é a sua contribuição lá na Contec? No Contec, eu sou membro do Conselho de Ética do Contec. Tá? Extremamente importante. Mas politicamente eu comecei bem antes, né? Nós fundamos a APTA Bahia, que é a Associação Profissional dos Técnicos em Radiologia do Estado da Bahia. E o que é que acontece? Tínhamos um congresso, que hoje eu vi o Congresso do Nordeste, e tínhamos um congresso que de 2 em 2 anos era realizado em um estado, né? E nós fomos para um determinado estado, não me lembro, e tinha votação na hora onde ia ser o próximo congresso. E lá, como eu sempre fui muito comunicativo, muito participativo, eu aí fiz um bocado de papelzinho escrito: vote em Salvador, e distribuí no cenário. Olha, que cara distribuí, olha, vote em Salvador, vote em Salvador, vote em Salvador. E aí foi entrando na mente do pessoal. E quando começou a votação, aí a galera perguntou: aonde? Nem teve votação. Salvador, Bahia. Eu me arrepio porque foi emocionante. O povo pediu, e no final, nós saímos cantando aquela música: Bahia, terra da felicidade. Nossa, que legal. Mas isso foi o congresso todo e nós trouxemos esse para aqui. Realizamos esse seminário no auditório do IAPSEB. Menino novo não vai conhecer não, viu? Mas é o Instituto de Saúde do Estado da Bahia. Hoje é o Planserve, mas era o IAPSEB. Entendi. Né? Então, todo funcionário público do Estado tinha o IAPSEB. Entendi. E nós fizemos no auditório do IAPSEB, que nós tínhamos grandes diretores, né? José Carlos, que eu não sei onde é que ele está. Nós tínhamos Paulo César Ramos Dosé, e Paulo Augusto Aire de Castilho, que trabalhavam no IAPSEB e conseguiu, através do secretário de saúde da época, o auditório para a gente fazer. Isso daria um documentário maravilhoso. Foi o único seminário até hoje que deu almoço para os congressistas, para os seminaristas. Então o seminarista tinha almoço, vinha, se inscrevia e ainda tinha um almoço. Era um negócio muito bom. Mas só te interrompendo, já que a gente já voltou, começou a entrar no túnel do tempo, vamos a fundo nesse túnel do tempo aí. Lá ele, né? Piadinha quinta série. Eu quero saber, o Raimundo das Dores, antes da radiologia e essa origem
você começou na radiologia? Eu já assisti uma palestra sua, não sei se você lembra, que você fez em 2022, lá na Faculdade Anhanguera, aquele evento de Natal. Você deu assim, uma palestra fantástica, só no Gogó mesmo. Ele fez uma senhora de uma palestra, que todo mundo parou assim para assistir. Não foi? Tô mentindo? E aí você falou um pouco dessa sua origem, mas vamos relembrar aqui com mais detalhes, tá bom? Diga aí, como é que eu sou o filho homem mais velho de uma família de 6 filhos, né? Meu pai, policial civil, meu pai na época, minha mãe doméstica, porque as mulheres não trabalhavam naquela época. E eu tinha um padrinho, ele faleceu em abril de 79, infarto fulminante no ferryboat, dentro do ferryboat. E ele era um médico que eu andei muito com ele na infância, que ele só andava com todos os medicamentos de emergência. E nesse dia ele esqueceu tudo aqui em Salvador. Então viajou, ele veio a falecer sem socorro dentro do ferryboat. Mas antes disso eu frequentava muito a residência dele e ele dava aula. E eu ficava vendo os slides, que naquela época eram os slides, né? Passando. Tipo transparência? Isso. Aí eu ficava encantado com as imagens. E quando terminava as aulas, eu começava a falar com ele. Porque ele ia me explicando sobre os males que o cigarro causava, isso e aquilo. Então, eu comecei a criar amor pela área de saúde. Aí eu coloquei para mim, quando eu crescer, era uma frase que eu dizia, desde pequenininho. Quando eu crescer, eu vou ser médico igual ao meu padrinho. Quando eu crescer, eu vou ser médico igual ao meu padrinho. Em 77, ele fundou a Cardiopulmonar. Instituto Cardio 77, Instituto Fevereiro de 77. Ele fundou o Instituto Cardiopulmonar da Bahia. E aí eu fui trabalhar lá. Eu trabalhei com um aparelho que foi doação, que ele recebeu de doação, de um centro espírita. E esse aparelho era de 1945. E ali na Cardiopulmonar, eu comecei a criar amor. Tive um grande mestre, um mestre assim eterno, que é Vitorino de Jesus e José Balbino Sena. Esses rapazes são, assim, profissionalmente e até como homem também. Tudo que eu sou hoje eu devo muito a esses dois rapazes. Tá? Vitorino de Jesus e José Balbino Sena. Sou fã eternamente. É uma coisa que eu sempre falo. Como é bom a gente ser grato pelos mestres que passam na nossa vida. Todo grande profissional da radiologia, eu percebo isso. Eles são extremamente gratos a esses mestres. Então, Vitorino começou a me incentivar, me ensinar radiologia. Na época, os químicos eram feitos através dos pozinhos. A gente ia colocando a hidroquinona, o metol, ia botando cada um sua sequência certinha, com o peso certinho, e ia preparando o químico. E nós não poderíamos errar, senão era prejuízo para a empresa. Com certeza. Então, era uma coisa interessante. E aí, eu me apaixonei. Aí, eu conversando com o Vitorino, eu disse, pô, Vitorino, eu tenho que avançar mais, porque lá na Cardiopulmonar só fazia raio-x de tórax. Eu, Balbino e Vitorino, nós fomos o primeiro técnico da Bahia, se não do Nordeste, de espirometria. Na época que não existia computador. Os cálculos eram todos feitos na mão. Então, capacidade residual, capacidade pulmonar, volume respiratório forçado, tudo isso, nós fazíamos as contas na mão, tinha as fórmulas para dizer quanto é a capacidade do seu pulmão, o volume residual. E aí eu fui estudando. E aí eu comecei a entender... Nossa, o raio-x é muito mais que isso aqui. Então eu fui estudando, aí comecei, porque graças a Deus, eu sempre fui amigo dos médicos. Eu nunca criei briga com médico. Por quê? Porque na época não tinha livro, meu amigo. Não tinha livro de radiologia. Então, quem poderia me ensinar? Os médicos. E aí eu conversando com meu padrinho, perguntando a ele por que a tuberculose começava pelos hábitos pulmonares. Ele aí me deu aquela aula. E menino novo, no instante grava, né? Quando é velho, ainda vacila um pouquinho, mas menino novo, no instante grava. E eu comecei a desenvolver. Aí eu comecei a sair para estudar outras coisas. Sabe o que eu acho? Até aquela pessoa mais fechada, quando percebe alguém que tem sede por conhecimento, aquela pessoa mais fechada fala, não, eu sou fechado, mas para essa pessoa aqui, eu estou percebendo que ela está buscando conhecimento, eu vou dar o que ela quer. Vai dar. E eu corri atrás mesmo de aprender, porque eu sabia que os médicos, até hoje, eu tenho certeza que os médicos têm muito mais conhecimento do que eu. Entendeu? Então, tudo de anatomia, de fisiologia. Tem um médico, doutor Alexandre Francischini. Aquilo ali foi um livro de radiologia para mim, velho.
Só que o que é que eu fazia? Rapaz, você lembra nome e sobrenome, né? Alexandre Francisquinho. Só que o que é que eu fazia? Quando eu tirava férias, eu botava minha mochila, pegava um ônibus, porque a gente não tinha dinheiro para pegar avião, e me mandava para São Paulo para aprender algum exame que aqui na Bahia as pessoas tinham dificuldade de fazer. Então eu desci para São Paulo, tem Aristide Negrete, Alzira Nascimento, que me ensinaram a fazer condutos auditivos, raio-x de mastoide, colangiografia operatória, colecistografia. Então esses exames eu aprendi. E eu voltei para Salvador com a bagagem. Vamos considerar que você fez sua própria formação continuada. Você criou sua formação continuada. Eu criei minha formação continuada porque eu ia buscar. Exatamente. E naquela época não tinha internet, não tinha celular. Então, como era que eu fazia? Nos congressos, eu pegava os endereços de todo mundo. Aí, porque eu ia muito para congresso. Hein? Aí eu pegava os endereços. E aí eu escrevia, tô com dificuldade de fazer tal exame. Venha para cá que você aprende. Condutos auditivos mesmo, eu aprendi com Aristide Negrete em Guarujá. Eu cheguei lá em Guarujá, eu saí daqui, não sei qual era a moeda, mas 25, vamos colocar em reais. 25 mil, 25 não, vamos botar R$2.500. Sim. Quando eu cheguei lá, uma diária era R$10.000 em Guarujá. Eu digo, meu Deus, e aí? Aí eu comecei a chorar, vou voltar para Salvador. Isso foi em 82. Tinha aquela música, Me Faz Pequena. Eu não era nem nascido. Me Faz Pequena, Asa Morena, me ilumina a dor. Sim, sim. E eu tinha um Walkman, né? Que era um momento. Aí eu ouvindo aquela música triste, porque eu tinha que voltar. Quando eu cheguei lá, aí eu sentei, aí a Alzira perguntou, qual é o problema baiano? Aí eu disse, porque eu vou ter que voltar para Salvador, que meu dinheiro não dá para ficar aqui. Ela fez, tem uma pensão aqui, que são 3 camas, eu vou arrumar mais dois um lugarzinho. 2 para dividir com você. Aí tinha Carlos Rodrigues da Silva, de Florianópolis, e Marta, uma menina. Então nós fomos para lá. Quando chegou lá teve pauzinho, que ninguém queria dormir no meio. Eu perdi, tive que dormir no meio. Mas aí foi o que aconteceu. Ele perguntou para mim, ô Baiano, você vai querer nota fiscal? Eu disse não. Ele fez, vamos fazer o seguinte, você vai pagar só uma diária, e a nota fiscal tira para mim que meu hospital reembolsa. Eu digo, oh meu Deus do céu. Fechou. Tudo que eu queria na vida. Por isso que eu digo a você, Deus, quando você tem a determinação e tem a fé em Deus facilita tudo para você. O impossível Deus torna possível. Né? Então, umas coisas se encaixam. Né? Eu aí fiz o curso com a Alzira Nascimento, uma pessoa. Na época, a Alzira era secretária da FATREB, que hoje em dia não se fala mais, né? Depois que criou os conselhos. Mas era a Federação das Associações de Tecnoradiologia dos Estados do Brasil, era a FATREB. Aristide Negrete é o presidente e a Alzira era a secretária. E aí, eles sempre faziam uns seminários pelo Brasil inteiro, e eu arrumava meu dinheirinho, parceiro, pegava meu São Geraldo aqui, ia de ônibus até lá, apertadinho, que os ônibus eram sem ar-condicionado, entendeu? O nego fumando dentro do ônibus, que na época não tinha lei para não fumar dentro do ônibus, mas eu chegava no meu destino. Sim. Chegava lá, eu estudava, fazia o que eu fui, né? Aprendia e chegava em Salvador com know-how. Eu fico imaginando quando você fez o cenário da Bahia aqui, era muito pouco ainda da radiologia. Então você, com uma quantidade de conhecimento desse, você era um profissional aqui na Bahia diferente. Graças a Deus, sempre fui. Eu chegava aqui, agora, graças a Deus, eu nunca fui soberbo. Eu chamava o colega que aprender e vinha para cá. Mas eu nunca fui soberbo de querer humilhar colegas. Todos os lugares que eu passei. Para mim, o colega sempre foi um irmão. E o conhecimento que eu adquiri, se você não quiser que eu ensine, não me ensine. Esse é o meu lema. Entendi. Porque se cair meu cérebro, eu jogo para fora. Você vai boto no compartilhar. Aí eu não vai segurar. Mesmo. Então, quando eu chegava aqui, eu começava a ensinar. E comecei a me destacar, mas eu não achava que eu era técnico em radiologia, imagine. Gente. Eu ia pro trabalho achando que ia jogar bola. Eu não me via como profissional. Eu me via como que eu fosse brincar. Você gostava tanto. Demais que eu não me via como profissional. E isso, de certa forma, é ruim porque você acaba não sabendo dar o valor do seu trabalho. Ontem eu tive uma reunião com as colegas aí para falar de ensinamento, que elas querem umas aulas nossas. E ela me falou, rapaz, você tem uma história, já fez isso, já fez aquilo. E por que você não é bem financeiramente?
Aí eu disse, porque eu sou bem emocionalmente feliz. Eu busquei felicidade. Então, hoje eu tenho 61 anos de idade, mas eu sou uma pessoa que profissionalmente não me sinto realizado, porque quando a gente se sente realizado, a gente para. Uhum. E eu não vou parar, não. Dei uma entrevista aí, botaram lá, porque esse velho não larga a profissão e não vai se aposentar. Sério? Foi, botaram lá todas as mensagens que botaram para me denegrir, eu respondi com educação, tudo, dentro da legislação, e mostrei a ele que a questão não era aposentar, a questão amor. Quando a gente tem amor, o cara tem a esposa dele, o cara ama a esposa dele, vai largar porque passou 50 anos, 60 anos juntos? Não. Quanto mais junto, mais amor se cria. E a minha esposa é a radiologia. Eu sou apaixonado. Quando eu faço um serviço de radiologia, eu me emociono, eu me arrepio, eu choro. Eu fiz o exame contrastado de uma garotinha, que quando eu terminei o exame dela, eu comecei a chorar porque o meu exame, a minha atuação do exame, resolveu o problema da menina. Porque ela tinha fezes endurecida, e na administração do contraste, o contraste dissolveu as fezes. Eu fico imaginando como é que devia ser exame com contraste. E o velhinho aqui joga duro. Rapaz. O velhinho aqui joga duro. Falou em contraste, falou em radiologia, dificilmente o velhinho não chega para debaixo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu começo a fazer um determinado coisa, eu colo com os médicos, rapaz. Aí eu começo a perguntar aos médicos o prognóstico, a fisiologia da doença, tudo, e começo a associar com a minha parte técnica, entendeu? Que é para poder contribuir o máximo para o tratamento do paciente. Então, quando eu e muitos colegas também têm o mesmo sentimento, quando a gente vê um paciente entubado na UTI, já desenganado, que depois a gente vê aquele paciente ter alta e nos procurar, é muito legal. É muito, muito positivo. Eu tive a oportunidade de cuidar do baterista, eu acho que era baterista de Xande, quando ele se acidentou aqui na Orla. Acho que eu lembro disso. Ele ficou comigo lá. E ele estava gigante, demasiado. E todo dia eu ia lá e eu nunca chamei paciente pelo nome da doença ou pelo nome do leito. Uhum. Eu chamo pelo nome da pessoa. Então eu chego, seu fulano, meu nome é Raimundo, vou fazer um examezinho seu, vou botar uma plaquinha aqui, é durinha, viu? É um pouquinho fria, mas está com um plásticozinho para aliviar, viu? Quando o paciente fica bom, vai no meu setor. Eu comentei isso com o Carlos e Cassiano outro dia. Como é importante o sorriso na hora do atendimento. Poxa, acontece. Já aconteceu comigo aqui. É porque eu apertei reiniciar. Já aconteceu comigo isso aqui. Então, para mim, se não for gente que já está procurando, meu filho sabia que eu vinha para cá. Então, o que é que acontece? Então, são momentos que nenhum salário do mundo paga. Não existe. Eu fiz o primeiro seminário de técnica e radiologia do estado da Bahia. Tá? Eu fiz ali na Associação Médica. Por que eu fiz isso? Porque todo hospital que a gente chegava, a gente via dia do fisioterapeuta, dia do técnico de enfermagem, dia do médico, dia da enfermeira. Gente, dia do técnico de radiologia não tem não, Vou fazer. Aí conversei com dona Dice Maeda, uma enfermeira fora do comum, uma pessoa maravilhosa. Não sei onde ela está, mas provavelmente ela está bem velhinha. E dona Dirce fez assim, não, Raimundo, então vamos fazer esse seminário. Aí o doutor André Guanais cedeu o auditório da Associação Médica da Bahia, ali em Ondina, e nós fizemos o evento. E eu achei tão natural ter feito o evento. E quando terminou o evento, entrega do certificado e tudo, dona Dirce chegou para mim e fez, e aí, tá satisfeita? Com o quê? Isso aí é a ideia sua. Foi aí que eu caí na real, que era minha, mas é porque o meu objetivo era divulgar que existe um dia de tecnologia. E você estava achando tão legal aquilo tudo que mais uma vez, né? Essa situação sua. Que então, você tá tão entretido ali. Que você não se identifica. Tem um lado profissional que é seu, é conquista sua. É verdade. Eu tive um amigo que ele já faleceu, Reginaldo dos Santos. Pense no cara que sabia radiologia. O cara era fera, sabia tudo de radiologia, Reginaldo. Sergipano, né? E Reginaldo dizia assim, rapaz, você é um cara que tem que fazer seu marketing, velho. Se divulgar. Eu, como assim, rapaz? As pessoas têm que lhe conhecer, você tem um conhecimento assim. Na época eu tinha uma barba, né? Você só faz essa barba de carroceiro, porque todo carroceiro tem barba, né?
Então, carroceiro, essa barba de carroceiro aí, você tem que se divulgar, falar de seu nome e tudo. Mas aquele não era meu objetivo. O meu objetivo era, quando o paciente saía da minha sala, saía com 50% a 70% dos problemas dele resolvidos. Sim, sim. Aí eu ia para casa, deitava e dormia feliz da vida. Feliz. Então no final do mês você recebeu dinheiro. O salário, para mim, que eu gostaria que isso chegasse aos nossos colegas, é uma consequência do bom serviço prestado à saúde. Sim, sim. Bom serviço prestado ao ser humano. Se eu contar aos senhores que eu fiz exame de irmã Dulce, você acredita? Rapaz, olha pra isso. Eu fiz exame de uma santa, velho. Hoje De santa, uma né? santa. Eu fiz exame de irmã Dulce, parceiro. Irmã Dulce era funcionária do Dr. Sócrates Gonais, lá na cardiopulmonar, lá por 77, 78, e ela só tratava com o Dr. Sócrates. Ela tinha só metade de um pulmão. Ela tinha um efizema do tamanho do mundo. E eu que fiz espirometria dela, fiz raio-x, né? Então, o que é que acontece? Então, eu, graças a Deus, eu fiz exame de irmã Dulce. Aí deu, não, eu cuidei de irmã Dulce. Ela é irmã Dulce, não ela santa. Ela como pessoa, uma paciente. uma paciente. O tratamento que você deu para a irmã Dulce foi o que você deu para Rafael, para Vitor, para Helena. E, entendeu? Então, por quê? Quando eu chego de um paciente, eu gosto que ele me veja como luz. Uhum. Eu gosto que ele me veja como se eu fosse cuidar dele. Ele, pô, esse cara vai cuidar de mim. Esse cara é velho, esse cara de brabo dano, mas ele vai cuidar de mim. Tio de barba. Então, essa é a satisfação de quando eu terminar o exame, eu saber que eu prestei, não é um bom serviço, porque um bom serviço você presta ao dono do hospital, mas você presta um bom tratamento, um bom cuidado. Exatamente. Você humaniza aquele cuidado. Você não pega o paciente, levanta, joga a placa embaixo. Você carrega ele com cuidadinho. Exatamente. Bota a placa, para ele se sentir cuidado. Exato. Isso é uma coisa que deveria ser tão natural para todo profissional da saúde. E hoje a gente tem que ensinar atendimento humanizado, que é algo que deveria ser natural do profissional da saúde. Da criação, dos valores. Vai dos valores por isso que a gente pessoais. vai De assim, por exemplo, eu vou dar um beliscão em meu filho? Não vou. Eu vou beijar meu filho, não é isso? Exatamente. Então, eu vou dar um beliscão à minha mãe, minha veinha? Não vou. Dá amor. Eu vou carregar minha mãe, minha veinha. Minha veinha vai lá no final de semana, eu corro fazer comida. Aí minha mãe diz, tá salgada. Aí no outro dia eu boto, ela tá sem sal. Minha mãe tá com 85 anos, parceiro. Minha mãe tá com 85 anos, então ela tem essa. Outro dia eu sou coroa, não quer fazer sua comida, não? Ela, não, mundo, faça você mesmo. Aí eu vou lá, show. Esse domingo eu acertei. E vem a cada dois, como é que era o tabu da radiação naquela época? Rapaz, o tabu era imensamente grande. Porque até hoje ainda existe comunicadores, tá, que vai dar uma entrevista e diz assim, a radiação fez isso, olha, cuidado com a radiação. E isso tem prejudicado muito, dificultado, vamos dizer assim, o trabalho dos colegas, porque quem vai fazer raio-x já vai com medo. Já vai com medo. Eu costumo dizer que nós não temos o direito de errar. Eu tinha um estagiário, rapaz, você quando chega dentro da clínica, você se transforma, você não perdoa nem a você mesmo, porque nós não temos direito de errar. Se eu derrubar esse copo aqui e quebrar, enxuga aqui, limpa, compra outro copo e bota no lugar. Mas se a gente errar no tratamento, a gente pode levar o paciente a óbito, não tem volta. Não tem como retirar a radiação. Não tem retirar o erro, não. Então nós não temos o direito a errar. Eu sou muito mal educado às vezes, quando eu quero reprimir. Eu entendo que o profissional, nós profissionais da técnica, temos que usar uma quantidade de radiação apenas satisfatória para tirar a dúvida do médico. E não fazer aqueles exames com altos MR para ficar brilhando, bonito, não. Você tem que tirar a dúvida do médico, porque radiação você mata. Aos pouquinhos mata, tanto que é uma coisa insalubre. Inclusive a radiologia digital, o pessoal tem que ficar de olho nisso. Porque eles podem deixar o KV e o MA lá em cima e ficar depois fazendo pós-processamento. Não, mas tem que fazer Rapaz, eu já fui. Sabe, tira esse velho daqui. Eu digo, rapaz, vocês usam uma técnica muito alta para... mas não tem que ser assim não, velho.
Não tem que ser. Eu vou contar um... Pode falar de uns 20 anos atrás? Opa! Então lá vai. Eu trabalhei, inclusive foi minha entrevista no Conté, meu 1 Minuto Conté, foi sobre isso. Eu trabalhei com a biografia. Eu vi o vídeo. Né? E o que é a biografia? A biografia é a fotografia da radiografia. Então ficava uma câmera, o paciente ficava atrás do ecrã, o ecrã fluoroscópico produzia a imagem no ecrã e a fotografia e a máquina daqui fotografava. Só que para eu fazer a foto, era 3 minutos de radiação no paciente. Aí eu chamei o dono, não vou citar o nome dele, porque a gente terminou se tornando um pouco áspera na nossa relação, respeitosa. A gente sempre se respeitou, mas um pouco áspera. Se ele ver isso aqui, ele vai dar risada. Aí eu cheguei para ele e falei assim, doutor, a vigilância sanitária vai acabar com isso. Aí ele falou, porque é muita radiação no paciente. 3 minutos. É muita radiação. Aí ele chegou para mim, como que vai? Vai, doutor, vai. E não deu outra. Alguns anos depois, alguns meses depois, a técnica foi acabou a biografia. Foi uma coisa interessante, criada por um brasileiro. Fez sucesso, inclusive, internacional, né? Criado por um brasileiro, mas que era muita radiação. Aí o médico me demitiu. Falou demais. Mas eu avisei a ele. Então, quando eu cheguei, eu fui chamado para fazer... Eu sou assim, esse colega meu que faleceu, ele dizia, rapaz, você não sabe ganhar dinheiro com raio-x. Às vezes, a satisfação de você fazer determinada coisa é muito mais compensatória do que qualquer dinheiro no mundo. Assim, você tem uma coleção de selos, você é filatelista. Aí você vende aquela coleção. Você quebra todos os contatos, tudo que você tinha com aquilo, porque ele é mais seu. Não é mais uma conquista sua. Mas se você dá a uma pessoa, você continua com aquele vínculo emocional. Que você fez uma ação boa. Você fez uma ação. Então, a grande questão é essa. É você criar aquele momento, aquela dependência daquele momento. Entendeu? Então, tudo isso. E aí, doutor José me demitiu. Eu perdi meu emprego, mas eu não... Faz parte. Então você presenciou, na verdade, toda a formalização do cargo técnico de radiologia, né? Você viveu isso, né? Eu digo, o técnico de radiologia hoje deve agradecer muito às gerações passadas. Com certeza. Porque nós fomos desbravadores. Eu faço parte da 2ª geração de técnicos. Óbvio que atrás de mim veio pessoas também que vieram lutando pela nossa categoria. Aí eu peguei o carro andando e tomei a frente e fui também. Não sou nenhum, como dizer assim, um bambambam, não. Já vieram pessoas como Pedro Castilho, como meus mestres, Vitorino de Jesus. Cada vez novas técnicas José aparecendo, novos aparelhos. Já viu. Então eles começaram e nós continuamos. Só que quando chegou a radiologia digital, todo lugar que chegava, a técnica era muito alta. E eu fui fazer uma consultoria gratuita. Opa, aí o cara fazer consultoria gratuita. Ô, besta. É uma consultoria gratuita. Rapaz, consultoria é uma grana. Eu fui fazer uma consultoria em um determinado clínica no interior do estado. Quando eu cheguei lá, acredite, velho, para fazer um raio-x de tórax era 20 MAS. Torando. Era. Aí eu cheguei, não. Aí ele me apresentou e disse, olha, nós vamos botar o padrão dele aí. O pessoal devia já ver aquele chato lá, falando das nossas técnicas. Aí eu chamei, mas o application, não é o application que tá aqui. Quem tá aqui é Raimundo das Dores. E o doutor falou o que tem que fazer. Vem cá, aí sentava a fazer o desenho. Você sabe como é que funciona a radiação no corpo humano? Aí desenhei um elétron, tá? E fiz o símbolo da radiação, passando pelos elétrons. Então, a radiação é muito simples, para você entender como ela prejudica. Nós sabemos que nós temos o átomo, que temos elétron. A radiação, ela trabalha com a eletrosfera, por isso a radiação eletromagnética. Então, quando ela passa para o paciente, ela retira os elétrons do paciente. Óbvio que são bilhões e bilhões de elétrons. Mas se o paciente se expõe, ele vai ter um átomo defeituoso. Esse átomo defeituoso vai formar uma molécula defeituosa, uma célula defeituosa, um tecido defeituoso.
E o que é muito mais complicado, essa célula que ficou defeituosa, ela não morre. Se multiplica. Ela se muta, ela vai se mutando. E se mutando e vai se multiplicando já com o defeito. Aí é que vem o CA, o câncer. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o raio-x não dói. Mas o raio-x é pior do que uma agulha, uma injeção mal dada. Exatamente. Entendeu? É aquela filosofia ridícula dos profissionais que querem só executar exame sem procurar compreender o processo. E você, ainda bem que você estava lá justamente para mostrar para eles como é que era compreender o processo. Olha, você vai deixar eu falar de história, o bicho pega. O bicho pega. Eu trabalhei no Hospital Getúlio Vargas. Sim. Você conheceu? Não. Ouviu falar? Já ouvi falar, sim. O Hospital Getúlio Vargas, quem trabalhou lá tem mais de 60 anos. Só as lendas. Porque o Hospital Getúlio Vargas, ele foi fechado para criar o HGE. O HGE tem quantos anos? Deve ter 30 e poucos anos. Né? Muito tempo. É. Pois é, então ele foi fechado para criar o HGE, certo? Mas eu trabalhei no Hospital Getúlio Vargas. E no Hospital Getúlio Vargas, era um hospital de pobre. E na época que eu passei no concurso do Estado, em 85, 86, eu passei em quarto lugar. E eu podia escolher qualquer hospital para ir trabalhar. Mas eu fui para o pior hospital, em movimento, e para mim o melhor hospital. Né? Por quê? Aí você pergunta, quando eu cheguei lá, tinha um médico lá, doutor Vitor, ele era deficiente, ele era diretor da UTI. Desculpa. Doutor Vitor me perguntou, Raimundo, por que, na época menino novo, né? Por que você escolheu vir para aqui, velho? Eu estava olhando sua documentação, junto ao diretor. Podia ir para outro Você hospital podia ir para melhor. qualquer hospital que não fizesse nada. Aí eu dizia a ele, toda vez que eu ficava doente, minha mãe me trazia para aqui. E meu sonho era trabalhar aqui. E Deus me deu essa coisa. Por isso eu estou aqui. Entendeu? Aí eu trabalhava lá, Magageiro. Sem falar que o desafio lá é maior também, né? Não, lá era demais. Lá a gente trabalhava em condições subhumanas. E o salário, rapaz, hoje o funcionário público deve colocar as mãos para você agradecer. Porque a gente ganhava metade de um salário mínimo, viu? Para trabalhar como tecnologia. Teve uma época aí que o pessoal, a lenda diz, né? Que técnico de radiologia já ganhou muito mais do que ganha hoje. No serviço público, não. No serviço público, não, né? Serviço público nós nunca ganhamos. Agora, no serviço particular... É o pessoal dizendo. No serviço particular, eu digo assim, aí quando fala, qual hospital que melhor pagou o técnico, aí o nego fala, São Rafael, Aliança, não era. Isso é um mito. Era o quê? Era o Hospital Salvador, quando era dirigido pela Golden Cross. Era bom. Raimundo, e por quê? Porque o Hospital São Rafael, os técnicos fizeram um acordo para fazer 40 horas. Por isso eles ganhavam muito. Mas quem pagava mesmo pancada era o Hospital Salvador. Foi a época que eu trabalhei lá também, que era administrado pela Golden Cross, e que quando meu salário saía, eu pegava meu contra-cheque, soltava, ele de tão pesado, batia e ia até o Japão furando tudo, de tanto dinheiro. Eita, entendeu? cara. Tanto que eu criei irmãos, filhos, tudo com dinheiro do raio-x. Entendeu? Agora é isso, ó, o pessoal que está assistindo. Quer ir para um hospital bom? Quer ir para um lugar bom? Se procure conhecimento, velho. Seja bom. Eu me lembro que era a doutora Loreta Penazza e o doutor Andrea, porque André, mas ele é italiano, aí chama Andrea Beniffi, né? Nome chique. Eles são italianos, né? E quando eu fui fazer a seleção lá no Hospital Salvador, eu me lembro como hoje. Aí ela entrevistou todo mundo, depois ela falou assim, faça uma redação cada um. Aí eu digo, eu vou fazer uma redação que eu sei que ninguém vai fazer aí, que eu vou pegar essa vaga. Aí eu me lembro como hoje, eu fiz 2 redações, uma de mielografia lombar e uma de pneumartografia do joelho. Aí, velho, aí a doutora Loreta leu, olhou pra mim assim. É técnico? Esse cara é técnico? Olhou pra mim assim, e eu ainda falando a anatomia toda. Por quê? Porque eu trabalhei no Sara Kubitschek. Quando era funcionário público. Porque hoje o Sara Kubitschek não é funcionário público. É administrado por uma associação e todos os funcionários lá são seletistas. Mas antes era por uma fundação, que era a Fundação das Pioneiras Sociais. E eu trabalhei lá. E eu passava 4 horas de relógio dentro do laboratório de anatomia com a peça anatômica na mão. Aí não tinha como ver.
Eu lá em Brasília não conhecia nada, não conhecia ninguém. Só trabalhava de 1 às 5 da tarde. Eu digo, rapaz, eu vou para o hospital estudar. Aí ficava lá estudando, botava o Grey, que naquela época era o Grey, o livro de anatomia do lado, pedia uma peça ao professor Diolino, e começava a estudar. Então eu aprendi muito anatomia. Foi o que me destacou muito aqui, porque eu comecei a entender a anatomia. Falando até de anatomia, eu posso até falar isso com propriedade, que eu sou professor de biologia também, né? E as pessoas, quando iniciam na radiologia, têm essa dificuldade na anatomia porque é muita informação. E eles têm que saber que não vai ser em poucos dias que você vai dominar a anatomia. Velho. Tem que estudar anatomia. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostaria não, porque vai acontecer. Muitos técnicos de radiologia vão estar me ouvindo. Eu vou dizer uma coisa para todos os nossos colegas, né? Porque eu estou aposentado, mas ainda sou colega, viu? Estou atuando ainda. Estudem. Estudem sempre. Porque o estudo lhe destaca. Você chegar... Eu tenho histórias minhas assim, que ninguém... Rapaz, mas eu teve um paciente que rodou meio mundo em Brasília e não conseguiu mostrar a fratura dele no joelho. Aí o médico ligando para mim, doutor Paulo Soares de Queiroz, dono do Hospital Protonorte, não sei se é ainda, ligando para mim, eu só vou aí quando eu sair daqui, só vou aí quando eu sair daqui. Aí eu fui pro hospital. Quando eu chego lá, ele disse assim, Raimundo, esse paciente tem uma fratura no joelho e eu não consigo mostrar, ninguém conseguiu mostrar no raio-x. Eu disse, doutor, peraí, qual é a estrutura que o senhor quer ver? Ele falou espinha tibial. Pronto. Eu sabia a incidência que ia mostrar a espinha tibial. Fiz a incidência, mostrei a ele, no outro dia ele estava querendo me dar a coordenação do Hospital Protonorte, da radiologia. Mas eu já estava de viagem marcada para Salvador, que estava com saudade de Salvador e vim embora. Muita gente não aguenta ficar. Muita gente que é de Salvador não aguenta ficar fora, não. Aí eu disse, não, doutor, sinto muito, já tô. Minha Bahia não tem jeito, não. Na Golden Cross, quando eu saí de lá que eu fiz a redação e deixei lá. Foi. Quando eu cheguei em casa, aí minha irmã, rapaz, tem uma ligação pra você aqui. Eu de onde? Rapaz, disse que era do Hospital Salvador. Eu saí de lá agora. Não, disse que é pra você voltar e levar seus documentos. Isso era em que ano? Rapaz, você apertou o véio agora, viu? Mais ou menos. Pô. Mais ou menos, rapaz. Década de 80, 90 já, né? Década de 90. 90 e pouco. Foi 90 porque 91 estava na situação, foi 91, 92, mais ou menos. Então não tinha celular não, viu, galerinha? Pois é, ligações... ligou pro fixo, nossa. Não tá em casa, perdeu a ligação. Aí minha irmã mandaram ligar para você levar seus documentos, eu saí de lá agora. Mas mandaram ligar. Isso era umas 3 horas da tarde. Aí eu peguei meu documento e fui para lá. Lá vou eu. Quando chegou lá, assinei tudo, documentação. Ele já tá com o contrato pronto com o meu nome. Olha, de 2 horas da tarde que foi o teste, já tá com o contrato pronto com o meu nome. O chefe de departamento pessoal era Jorge Freitas. Jorge Freitas. Ele, não, é porque a doutora Loreta mandou ele contratar logo. Aí eu começo quando? Amanhã. Amanhã era que dia? 2 de fevereiro. E eu, na época, hoje não, hoje eu sou evangélico, eu não curto mais. Mas na época, pense num cara farrista. E onde eu moro, dentro do Rio Vermelho. Eu digo, mesmo? Meu Deus, vou perder minha festa. Vou perder minha festa. Mas fui, trabalhei, coisa e tal. E trabalhei lá no Hospital Salvador até a Golden Cross sair. Quando a Golden Cross saiu, que ficou só o IGAS, Instituto Geral Social Evangélico, aí eu pedi para sair, não. Eu entrei na justiça e pedi demissão judicial. Entendeu? Por quê? Porque depois que você tem um certo tempo trabalhando, você pode fazer isso. Aí eu entrei na justiça. Por quê? Porque eu vi que que o Hospital Salvador ia falir, parceiro. Sim. Eu ia perder meus tempos. Assinou concordado, perdi meus tempos. Eu aí entrei na justiça e pedi demissão judicial. E deixa eu te perguntar uma coisa, ainda sobre aquela questão da proteção radiológica, que era todo um tabu. As salas já tinham aquela proteção toda ou ainda... Rapaz, é incrível. É incrível porque hoje eu vejo a facilidade de tudo. Mas na época... Hoje nós estamos extremamente protegidos. Muito. Quem faz o protocolo certo não tem medo. Não, hoje tem uma comissão da vigilância sanitária específica para liberar o serviço ou não. Então, o que é que acontece? Antigamente, o que era que acontecia? Os serviços de radiologia, as salas de radiologia, eram placas de chumbo coladas na parede. Toda a parede de radiologia era uma placa de chumbo colada mesmo.
Isso aí, então, a sala era Então, toda... esteticamente, não era muito horrível. boa. Era horrível. Era muito feia. Era muito feia mesmo. Então, eram placas... Era uma caixa de... Eram placas, porque não existia ainda a ideia da baritina, de se usar baritina. Uhum. Entendeu? O biombo da gente era uma porta pequenininha assim, ó, que quando tinha 2 colegas na sala, um ficava atrás do outro assim. Entendeu? Os equipamentos de raio-x, naquela época, não tinha colimação. Rapaz. Entendeu? Então tinha que ter a noção anatômica certinha, para fazer o disparo certo. Hoje, nós tínhamos o que é que a gente fazia assim. Quando nós íamos fazer, por exemplo, exame de seio da face, órbita, exames de pequenas estruturas, eu usava o cilindro de extensão. Sim, cilindro de extensão. Entendeu? Que hoje ninguém quer usar mais. É, mas o cilindro de extensão, ele me protegia também. Porque ele limitava a radiação. A radiação. Entendeu? Seio da face então, era muito usado mesmo. Muito usado. Então, hoje, não. Hoje está todo mundo no céu. Mas antigamente, as paredes, você chegava na sala de raio-x, e era interessante, porque aqui em Salvador é muito quente. Sim. Muito quente. Então, elas... Um forno. O que é que ia fazer? Além do calor, que não tinha... Hoje, todo mundo é mordomia. Se o ar-condicionado der um problema, não vou trabalhar por causa do ar-condicionado. Não vou trabalhar por causa do ar-condicionado. Rapaz, era a sala toda fechada, sem ar-condicionado mesmo, parceiro. Muitos serviços de radiologia, a câmera escura numa salinha acessória, a sala de raio-x, era um fedor de químico desgramado, era revelação manual. A gente não podia namorar depois do trabalho, porque a irmã, um fedor de química ia nas mãos. Era um negócio sério. Então, a mulher ia pensar o quê? Quando tava, porque aqui é muito quente, e aqui a temperatura muda. Então, quando chegava assim, na época muito quente, aí você via as pontinhas das paredes começar a entortar. Da dilatação do metal. Aí daqui a pouco, quando esfriava, ela ficava dura. Aí a gente tinha que puxar e botar no lugar. Então, era assim os serviços de radiologia. Entendeu? Rapaz. Depois de muito tempo, que surgiu a barita, né? Essa questão do chumbo, eu tô falando nos anos 77, 78, sim. Né? Mais ou menos. Rapaz, e existiam também muitas clínicas de raio-x específicas, né? Uhum. Tinha o CERB, o CRAB, o IRBA, e muitas clínicas específicas só para serviço de imagem. Nessas clínicas é que você via mais essas divisões. Entendi. Entendeu? Então era incrível. Eu fico assim de cara. Como as pessoas não valorizam, como você falou, desbravadores. Eu gosto muito de estudar, principalmente a legislação. A Lei 7.394, né, de 1985, foi a lei onde Almir Pazianotto foi o relator. E foi, quando aprovou... Rapaz, sua memória é incrível. A primeira coisa que José Sarney fez foi vetar as 2 férias. Aí ele tirou as 2 férias. Com uma só. Só ficou uma férias. Então todo mundo que entrou no trabalho daquela data pra frente, só pegava umas férias. Aí foi o que aconteceu, a dança das cadeiras. Os hospitais começaram a demitir para poder fazer um novo contrato com uma férias só. Entendi. Entendeu? Só o Santa Isabel que não usou isso. Entendi. Santa Isabel continuou com as 2 férias. Então, a Lei 7.394, o grande responsável pela aprovação dessa lei é um técnico de radiologia de Goiás, chamado Jair Pereira da Silva. Entendi. Esse cidadão, ele brigava até com os deputados, brigava com os senadores, foi preso e uma falta de reconhecimento. Quando a lei foi aprovada, ele foi botado para escanteio, que nem em Goiânia ele arrumou emprego. E deixa eu anotar uma coisa, já que você está falando dessa questão política assim agora. A classe era tão inflamada como é hoje? Rapaz, toda a categoria, em todas as épocas, tem as laranjas podres. Não sei se eu podia falar esse termo. Mas tem aquela laranja que você tem que separar. É um termo bem didático. Todos têm. Mas a categoria era muito mais unida. Era um profissional respeitava muito mais o outro. Eu não precisava mostrar carteira que eu era técnico de radiologia, não. Nem colega nenhum precisava chegar no meu setor e dizer, olha aqui a carteira, eu sou da raio-x. Quando o colega chegava e dizia, bom dia, Raimundo, o seu técnico sou eu, também sou técnico, vem pro lado de cá. Então tinha aquela amizade, tinha aquele carinho, tinha aquela união.
tinha aquela integração entre nós, entendeu? Hoje, eu fui expulso de uma sala de tomografia por um colega. No comando, eu quis assistir a tomografia, ele me botou para fora. Disse que só ia fazer o exame se eu saísse. Não vou citar o local, nem lá de atrás. Eu sou técnico em radiologia, rapaz. Eu trabalho em radiologia desde tanto quando, com essa tomografia. Ele, rapaz, só vou começar o exame quando você sair. Falou assim mesmo, né? Assim mesmo. Ele tá ouvindo e ele vai se lembrar disso. Ele poderia ter, pelo menos, ô, irmão, aqui a coordenação tá de olho. Você poderia ter dado qualquer desculpa. Já deu problema aqui, a coordenação tá de olho, já chamou a atenção da gente. Uma vez um colega trouxe colega. Ou então, peraí, deixa eu só fazer aquela programação. Quando tiver as imagens, você dá uma olhadinha. Qualquer coisa. Quer que eu pegue aquela borracha e apague aí o que você falou? Por quê? Diga aí. Porque eu era funcionário do mesmo hospital e tava com uma farda. E com dosímetro. Aí foi realmente. Você tá entendendo? Então hoje o colega, o técnico de radiologia, ele trabalha assim. Não existe aquele amor. Pô, velho, o cara chegou lá, eu sou técnico de radiologia, entra aí, eu boto. Hoje você tem que falar com a coordenação. Aí eu chego pra minha coordenação, tem um colega nosso aí, ele só quer olhar o aparelho. Pode, porque hoje é assim, né? Também não pode tirar foto, você só vai olhar. Sim. Aí entra, eu explico. Mas antigamente era diferente, velho. Antigamente o profissional de radiologia, como era que era contratado? Você era dono de uma clínica, sim. Aí você precisava de um profissional, aí você chegava para mim com seu funcionário. Raimundo, você tem um técnico para trazer para aqui? Aí eu venho cá, fulano. Vem para aqui. Você tá vendo? Então, era assim. No Hospital da Cidade, na época de gestão de Dr. André Gonais, né? E Dona Dice Maeda. E não precisava nem ser amigo. Não só precisava. Você só o cara se aquele menino ali é bom, vou chamar ele. Não precisava, não. Aí lá, as pessoas iam lá me procurar, porque eu fiz o primeiro curso de tomografia do estado da Bahia, e o doutor André Gonais, ele chegou para mim e fez assim, Raimundo, tá aí o tomógrafo, use aí para ensinar tomografia. Eu digo, vou fazer um curso, ele faz. Aí eu, juntamente com o doutor Nadice, fizemos um curso, e esse curso foi até relativamente perseguido, só que eu era brabo pra caramba na época, né? Eu era meio brabo, e eu fui, o conselho foi lá para eu fechar o curso. Só que o meu curso era muito legal, velho. Todo mundo que estava ali tinha carteirinha do conselho. Aí, Raimundo, por que você não ganhou dinheiro nessa época? Sabe quanto eu cobrei pelo curso? R$235 pro curso todo. E você quer saber mais? Aula de anatomia, quem dava era médico, doutor Plínio Silva. Aula de fisiologia, quem dava era enfermeira. Entendi. Multidisciplinar o corpo docente. Então eu precisava daqueles 230 para pagar um médico. Entendi. Era R$40 a hora do médico. Era 35 a hora da enfermeira. A hora da enfermeira. Não ganhei dinheiro não. Mas são coisas incríveis que aconteceram na minha vida por causa desse curso de tomografia. Porque eu expandi o conhecimento de tomografia para outros colegas. Porque tomografia era um círculo fechado. Sim, sim. Mas eu expandi. Então, das dores, ninguém me ensina nada. Você vai compartilhar. Deixa eu perguntar agora outra situação. Eu quero conversar sobre outra situação, que é sobre a parte ética. Você hoje faz parte da comissão ética do CONTE. Está muito bem representado, na minha opinião. Você é uma referência com essa questão. Agora, vamos falar aqui. Quais valores morais e éticos que um bom profissional das técnicas radiológicas deve desenvolver? Principalmente nessa geração hoje, assim, que você acha, não, tá precisando mais disso. Todo profissional, eu percebo que tem que ter isso, tá faltando isso. Existem comportamentos e atitudes que, quando o profissional ele coloca em prática, ele já leva com ele todos os conceitos éticos. Sim. E esse comportamento é pautado em quê? Ele não pode ver o paciente como um objeto. Primeiro de tudo, né? Porque quando ele não vê o paciente como objeto, ele respeita o paciente. Então, quando se fala em respeito, já traz todo um aparato ético. Sim, com certeza. E o cuidado. Quando ele olha aquele paciente ali como se fosse um filho dele, um pai dele, um amigo dele, ele vai cuidar direitinho. Então vai ter a questão de cuidado ético, se preocupar se o paciente vai cair, se você vai dar muita radiação, se o exame que você vai fazer vai ajudar no diagnóstico do paciente. Então tudo isso vem dentro de um conceito ético.
Então é muito simples o colega ser ético com o paciente. Ele respeita o paciente e ele não veja o paciente como objeto, como mais um. Eu já tive um estagiário, ele hoje é meu amigo, eu já tive umas histórias meio doidas. Hoje ele é meu amigo, que, não sei, eu acho que ele formou até, não sei se foi tecnólogo, foi biomédico, mas ele chegou, nós descemos fazer um raio-x na UTI, aí tinha uma velhinha, seus 90 anos ou mais, então uma velhinha magrinha, velho, um ar-condicionado. Aí ele aí pegou, abriu a capa do paciente, que eu não sabia para quê, para botar. Aí a senhorinha aí, ó, cobriu os seios dela. Oh, tadinho. Ele aí abriu de novo. Aí a velhinha aí cobriu de novo. Eu aí cheguei, vem cá, velho. Aí ele falou assim, quem é que quer ver uma pelanca dessa? Era pra falar alto, né? Tô falando baixo porque é um negócio chato, né? Quem é que quer ver uma pelanca dessa? Eu olhei pra ele, suba. Ele o quê? Suba Sai, agora. Daqui. É. Não deixe meu olho ficar vermelho. Suba agora. Lá em cima a gente conversa. Suba. Aí cobri a velhinha, fiz o exame dela. Nossa, que comentário Infeliz. Aí eu subi, cheguei lá e disse assim, olha, eu não vou suspender seu estágio aqui agora, para não lhe prejudicar mais ainda. Mas no meu horário você não vai estagiar mais. Que eu não quero. Não aguenta mais olhar pra cara de um. Não quero mais, entendeu? E eu pensei que eu não estava sendo observado. A todos os efeitos eu não estava sendo. Aí o doutor Nivaldo, que era o chefe da UTI, subiu. Cadê seu aluno? Não, doutor, não tem aluno aqui não. Não, o rapaz que desceu com você, doutor, mandei ele para casa, não quero ir no meu horário mais não. Aí, doutor Nivaldo, rapaz, você merece um abraço, não um aperto de mão não. Eu vi, estava observando tudo ali. Quer dizer, a gente está sempre sendo observado. Está observando. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, as meninas andam de shortinho, mas imagine uma senhora que viveu numa época que não mostrava nem o dedão do pé. É mesmo. Nada. Tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que ter cuidado e respeitar o pudor do paciente. Se o paciente... Outro dia foi fazer uma criancinha fazer um examezinho comigo, ela devia ter mais ou menos uns 3 anos, 4 anos. A mãe dela foi tirar a roupinha dela, mamãe, eu peguei uma capa. Vista aí, mamãe. Mas ela, não, mamãe, respeite o pudor que ela tem, que ela vai levar para a vida dela. Sim. Quer dizer, a menina naquela idade já tinha vergonha, já não queria mostrar o corpo dela. Então hoje, não me interessa que as meninas cheguem lá, fiquem despidas, problema dela. Mas você pega uma senhorinha de 90 anos, parceiro. Complicado demais. Entendeu? Então, eu era muito brabo, viu? Muito brabo. Se esses estágios... Hoje eu não tenho essas unhas que eu chamo unha de Zé do Caixão. Zé do Caixão, vocês lembram dele? Lembro. A unha não é igual que as meninas estão usando hoje, né? Aí eu chamo as meninas unha de Zé do Caixão. Aí eu digo, oxente, quando chegava estagiária que eu olhava, ó, unha cortada, não quero essas calças na moda lascada aqui, entendeu? Não quero o negócio de brincos, decote. Vem pra aqui. Você tá entendendo? Eu era o tecnologia mais chato. Mas vai colocar o jaleco, não importa, daqui não que você passe pela recepção. Não interessa. Chegue até o local para colocar o jaleco, você já mostrou. Tem uma estagiária, se ela tiver, ela vai ouvir isso aqui, ela vai lembrar. Que ela, muito bonita, bonitinha, sorriso bonito. Toda. Aí eu cheguei, eu não trabalhava de domingo, mas o colega pediu, eu fui tirar o domingo. Quando eu cheguei lá, menina bonita mesmo, não posso negar. A menina com uma mini saia, velho. E uma sandalinha. Aí quando eu cheguei, dei bom dia a ela, que ela estava sentada. Eu, bom dia, achei que era paciente. Aí comecei a organizar ela. Você é o técnico de radiologia? Sou. Aí eu sou fulano de tal, estagiário. Eu olhei para ela, você trouxe roupa para vestir? Ela não, trouxe meu jaleco. Eu disse, não, então o seu estágio hoje. Vem outro dia. Pode ir embora. Ela, como é? Pode ir embora aqui, você não vai ficar hoje não. E não deixei. Teve outro lugar também que eu trabalhei que a menina adorava usar aquelas calças fogadas de seda. Eu digo, em um hospital não pode trabalhar com essa roupa não. Ela, por quê? Porque quando você passa com essa roupa, a sua calça vai tocar em uma cama contaminada, vai pegar a bactéria e vai levar para a cama do lado. É verdade. Então você não vê não. Não sei.
essa unha aí tá muito grande. Quando você vier no meu plantão, corte essa unha. Entendeu? Então, existia coisas que eu era rigoroso. Eu tenho um grande colega mesmo, Felipe Guerreiro. Ele é filho de um dos melhores médicos radiologistas que eu pude conviver. Eu convivi com muitos médicos muito bons. Doutor Caio Matos, doutor Alexandre Franceschini, José Menezes Ferreira e muitos outros que, se eu for citar aqui, no doutor Paulo Mussini. Mas Felipe chegou para estagiar na clínica que era do pai dele que eu trabalhava. E eu sabia que era o filho dele. Aí quando ele chegou lá, brinquinho, era o dedo cheio de anel, a calça sem cinto, até no meio do bumbum aparecendo na calça. Você vai fazer o que aqui, rapaz? E aí imaginei aqui a figura. E de sandália, o chinelo dele era ele... Não, chinelou. Vamos deixar claro o seguinte, tudo bem, ele onde ele circular, ele se vestia assim. Mas quando se trata de um ambiente... Você sabe, se eu lhe contar a história desse rapaz, aí eu cheguei pra ele, você vai fazer o que aqui, estagiário? Eu digo, olha, você vai tirar seu brinco, tirar seus anéis, tirar esse batidão aí que você tá aí no peito, vai lá fora comprar o cinto e calça o sapato e volte. A clínica era do pai dele, velho. Ele podia dizer o quê? Cuidado da geração de hoje, vai dizer que tá discriminando. Aí, a clínica era do pai dele. Ele pensava, rapaz, aqui é de meu pai, eu faço o que eu quiser. Acredite a humildade do rapaz. Ele saiu, tirou o batidão de prata. Era ali em Pernambués, o Serec, de Ronda Sermeca. Ele tirou o batidão dele, tirou todos os anéis, tirou o brinco, comprou o cinto e voltou. Louvável atitude. Com certeza. Louvável humildade. Ele poderia, realmente. Aqui é de meu pai. Ele poderia falar que é de meu pai. Por isso eu respeito muito ele. Tá? Bacana. Gosto muito dele, respeito ele. Porque ele, quando essas coisas aí, ele dá risada. Ele dá risada. Mas eu era um preceptor muito rigoroso. Eu já suspendi o estágio de uma menina, porque ela, um senhorzinho foi fazer exame. Pô, velho, senhorzinho, óbvio que vai estar com dor de xixi, né? Aí aquele xixi, já eram as 6 horas da tarde, quando o senhorzinho saiu, ela jogando bom ar. Praticamente num velhinho, velho. Aí eu cheguei, ó, sente lá fora. Eu disse, rapaz, vai embora que eu não quero nem ver você mais aqui. E suspendi o estágio dela. Essa menina queria ver coisa ruim, mas não queria me ver. Por quê? Pô, velho, o velhinho, parecendo que ela não ia ficar velha. Tem cada história. Eu era muito rigoroso nessa... Quem passou por mim e seguiu minhas normas, tá bem aí no mercado. Tá bem. O próprio Felipe Guerreiro, tá bem no mercado. Ele tá trabalhando legal. Suzana Sampaio, Suzaninha, minha querida Suzaninha, tá bem no mercado. Poxa, não é pra não desligar. Isso aqui é diferente. Isso aqui é porque... Aí eu não desliguei ele não, porque o celular não tá desligando não. Viu? Vê se você consegue desligar aí, meu filho. Diminua o volume aí. Diminua. Então tem essas coisas. E hoje isso é uma experiência que você teve agora, né? Graças ao Conté, que foi pra Brasília, não foi? Me conte aí como é que foi essa experiência pra você. Rapaz, é o seguinte, Você já tinha ido pra Brasília antes? Não, eu já morei lá em Brasília. Foi, né? Que você disse que eu trabalhei no Sara Kubitschek. Exatamente. Você já morei em Brasília. Eu morei em Brasília e morei em Goiânia. Aliás, eu morei quase no Brasil todo trabalhando com radiologia. Que eu gosto muito de Belo Horizonte. Mas o problema, sim, eu tive essa grande surpresa, porque é uma coisa interessante. Como é que foi esse convite? Você rapaz, me surpreendeu. Não, mas foi Carlos e Cassiano, né? E Cassiana. Eles me surpreenderam, porque eu nunca imaginava que eles fossem confiar uma missão a mim dessa maneira, entendeu? Você se subestima muito, às vezes. Eu acho que você tem que... Não é subestimação, não, rapaz. É porque eu nunca me vejo grande. Eu prefiro ficar no patamar de todo mundo. Eu nunca me vejo grande, entendeu? Por isso que o colega que faz... É uma natureza sua mesmo. Minha mesmo, entendeu? Então, pra mim... Aí você estava em casa, recebeu... Aí o celular tocou, aí Carlos falou, rapaz, nós fizemos uma reunião aqui, pediram para indicar uma pessoa séria, uma pessoa direita, correta, que... Eu digo, rapaz, você escolheu logo a minha ali, rapaz, não vi ninguém na minha frente, não. O primeiro nome que bateu foi o seu. Você aceita? Eu digo, bora essa missão aí.
E aí, vou para lá. É importante também que eu pedi impedimento para atuar em processos da minha região. Entendeu? Para não ter nenhum conflito de interesse. Não, exatamente. Porque você querendo ou não, eu sou ser humano. Sim. Aí o coração pode falar mais alto. Fala. Então eu pedi para eu não participar de processos da minha região. Isso é muito importante falar, hein? Interessante. Aí eu falei com o Carlos, eu venho agora, quando for processo da minha região, eu quero estar fora, se você me permitir. Aí eu leio os processos lá de pessoas que eu nunca ouvi falar, então eu leio e dou minha opinião, faço meu relatório. Sim. Mas diretamente... Não quero, não gosto. Eu era para fazer parte da primeira diretoria do Conter. Porque na fundação do Conter, Gelner de Moraes, a gente jogou bola junto, entendeu? E naquela primeira diretoria, mas eu tinha uma missão diferente. Porque quando você entra para o administrativo, você esquece a parte técnica, a parte de conhecimento. Entendi. E eu não queria não, parceiro. Eu queria estudar, queria aprender radiologia, queria avançar no conhecimento. Então não queria nada. Aqui nós éramos subordinados à segunda região, que a sede era em Alagoas. Então nós tínhamos aqui uma delegacia. Essa delegacia, quem era o delegado, primeiro delegado, era Paulo César Ramos Dozê. E os conselheiros eram Melciades Marinho Pereira, Memel, gente maravilhosa, ótimo profissional, super conhecedor das técnicas radiológicas. Era Pedro Augusto Aires de Castilho, José Carlos Alves de Jesus, que fizeram os Roberto da Costa Lordeiro, que fizeram parte da primeiro corpo de conselheiros aqui da Bahia. Muito bacana. Eu vou fazer só uma pausa aqui, que eu preciso dar um recado pro pessoal, tá bom? É jogo rápido que a gente vai continuar aqui, que eu tenho muita conversa pra ainda. Pausa aí, Diego. Olá, pessoal. Olha, vou sempre deixar esse recado para vocês, ó. Aqui eu facilito a radiologia, como eu falei. É muito importante você se inscrever, curtir, comentar, tanto no Instagram quanto no YouTube, pessoal. Vamos fazer esse canal, essa página crescer, esse projeto que eu acho que está sendo assim, na minha opinião, né? Está sendo muito inovador, muito legal para a classe das técnicas radiológicas. Então vamos curtir, compartilhar, comente, dê sugestões, né? Estou sempre disposto para escutar vocês. Quero também deixar claro que nós estamos aqui trabalhando sempre para trazer um podcast de melhor qualidade. Estamos aprendendo a cada podcast algumas configurações novas, algumas tentativas novas, justamente para a gente continuar crescendo e melhorando, trazendo coisas de qualidade para vocês. Outro detalhe, se você quiser apoiar o nosso projeto, nós temos também o Pix, que eu vou colocar aqui na tela, que se você achar que a gente merece, se você deseja que esse projeto cresça, faça uma doação, porque vai ser de grande ajuda para manter aqui tudo isso funcionando, porque envolve muito custo, pessoal. Vou deixar claro para vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui nossa conversa agora com Raimundo das Dores. Vamos lá. Das Dores. A gente comentou rapidamente aqui, as câmeras não estavam filmando, sobre que as pessoas às vezes atrapalham um pouco o que é Conter, o que é CRTR e o que é sindicato. E você tem uma ciência do quais as atribuições do sindicato, né? Me conte um pouco dessa seu conhecimento aí sobre os sindicatos para os técnicos de radiologia. Uma coisa importante, que outro dia eu estava até conversando com uma colega, que nós, profissionais, temos que entender a função de cada um, para você não bater na porta errada. Então, o que é o sindicato? O sindicato é uma entidade que vai brigar pelos nossos direitos, que vai fazer com que a aplicação da lei chegue junto aos patronal, sindicato patronal. A nossa lei 7.394, se não me falha a memória, no artigo 18, falava de salário. 2 salários mínimos mais 40%. Mas se vocês perceberem, toda a lei, o último artigo que tem,
fala assim, revoga-se disposições anteriores. Então, se criar uma lei hoje, que essa lei diga que, por exemplo, o técnico vai ganhar um salário mínimo, e essa lei for aprovada, no final tem revoga-se disposições anteriores. O que quer dizer isso? Que os 2 salários mínimos que conquistamos antes. a gente já perdeu nessa nova lei. Ótimo. Aí foi o que aconteceu. Se criou uma lei onde desvinculou o salário mínimo para cálculo de salários profissionais. Logo, o artigo que tratava de salário da Lei 7.394, 2 salários mínimos, caiu por terra. Não existe. As dores. E como é o salário do técnico agora? Aí entra a força do sindicato. Por que eu falo isso? Porque o sindicato tem que ter força para negociar com o sindicato patronal. Aqui é o Sindiosba, é o sindicato dos hospitais. Então, como é que o sindicato vai ter essa força? Uma diretoria que atue, uma diretoria que sente para negociar. E quando é que acontece isso? Uma vez por ano, acontece o dissídio coletivo. O que é o dissídio coletivo? O patrão diz, eu posso pagar 10 mil, Deus queira que um dia seja. O patrão diz, eu posso pagar 10 mil, e o sindicato, a diretoria, o nosso representante diz, não, eu quero 15. Um exemplo, aí faz um acordo, é um exemplo. Mas vamos ver que um dia o sindicato patronal esteja maluco e assim. Aí o que é que acontece? Então eu só vou pagar 11. Aí o sindicato vai e aceita os 11. Naquele momento, se firma um contrato, porque no dissídio coletivo, quem é que está lá? Representante dos trabalhadores, o sindicato. Representante da classe patronal, o Sindiosba. E um juiz do trabalho. E deixar claro também que não é o que a gente quer. Porque senão seria 10 mil, 15 mil. Seria o que eu falei aqui, né? Mas o que eles acordam ali? O que eles acordam ali é feito um documento onde as partes assinam e o delegado do trabalho, que tiver lá um juiz do trabalho, vai assinar também. E aí as duas partes se comprometem a cumprir aquele dissídio coletivo. Isso se dá uma vez por ano. Entendeu? Por isso, acabou aquele negócio do salário mínimo mais 40%. Certo. Então, uma vez por ano vai ter em algum momento... Vai ter em algum momento a reunião. Então é chamado dissídio coletivo. Ligado. Tanto que os dissídios coletivos é assim. Dissídio coletivo 2020, 2021. Dissídio coletivo 2021, 2022. Dissídio coletivo 2022, 2023. Dissídio coletivo 2023, 2024. Porque é de 2021 a 2022. Então, 2021, 2022. Eu conheço gente do CONTE, conheço gente do CRTR, mas eu nunca conheci ninguém do sindicato. É algo interessante que a gente pode ver, viu, Diego? Alguém do sindicato aqui para trazer para... Curiosidade. Eu fundei o primeiro sindicato de tecnologia da Bahia. Foi mesmo? Eu fui o primeiro presidente de sindicato de tecnologia da Bahia. Bahia. Eu e Manuel Brasiliano, eu acho o nome dele. Ele era o vice-presidente, eu era o presidente. Para começar a organizar a categoria. Técnica, Exatamente. Naquela época, nós realizamos a primeira greve de técnico raio-x que se tem história no Brasil. Imagine, parar um raio-x, parar uma... Parou o raio-x. Então, mas só que nós fizemos a greve, e era interessante, que eu fui muito entrevistado. Correio do Bahia, tinha uma menina loirinha, uma repórter loirinha, não lembro o nome dela, que ela fazia cada pergunta para me derrubar. É mesmo? Fazia porque o Correio da Bahia era do governo do estado. Verdade. Né? Aí fazia aquelas perguntas para me derrubar. Só que eu dizia a ela assim, minha querida, nós estamos fazendo greve para que seja cumprida a lei. Porque existia a lei não é de ganância, 2 salários nem mínimos nada, e 40%. Não. Nós não estamos pedindo nada mais. Nós só estamos querendo que cumpra a lei. Teve um hospital aqui. A senhora é a favor da lei? Pois é. Teve um hospital aqui que botou tapume no raio-x. Teve tapume, um hospital aqui. Que isolamento. Que disse que não queria que nenhum técnico raio-x entrasse lá. E você sabe o que é o problema? Lá trabalhava com radioterapia. Nossa. E os medicamentos tudo se perderam. E depois ele quis cumprir
como é que chama? Ele queria jogar a responsabilidade pro sindicato. Aí, onde foi que ele perdeu? Um colega, não tinha celular, mas tinha um colega, fotografou os tapumes. E a gente, nem reunião, nem sala, disse, o senhor quer que eu bote isso no jornal? Os tapumes aqui, porque não foi terra de um dia que botou. Aí ele já tremeu logo. Aí ele saiu. Ele aí se saiu. Tanto que ele já faleceu, o diretor, mas ele queria ver coisa ruim na frente dele, mas não queria ver Raimundo das Dores. Aqui teve um médico que disse assim, Raimundo das Dores, presidente do sindicato, a gente está perdido. Deus é mais. Aí a colega falou, rapaz, meu chefe falou isso lá. Eu digo, rapaz, se ele vier pro lado de cá, a gente vai brigar. Eu tive a oportunidade de sentar com o professor Jorge Valente Filho, né, já faleceu também, que na mesa de negociação, eu disse, doutor, a gente só quer que o senhor pague a lei. E foi o primeiro hospital a pagar a lei. E deve ser uma negociação muito difícil. Muito difícil. Aí quando terminou a negociação, que a gente acertou tudo para ele pagar aos terras de foi para o professor Jorge Valente, aí o Roberto Lourdes falou assim, olha, doutor, ele é seu funcionário. Então era um negócio interessante, né? Mas nós fizemos essa greve. Só que depois eu fui aprovado num concurso da Fundação das Lembrando que greve sem fundamento não leva a lugar nenhum. A greve tem que ter fundamento. Bem fundamentado. Eu sou contra a greve política. Não gosto de fulano. Não, eu sou... Para mim, a greve... ela vira tem que massa ter... de manobra. Exatamente. A greve tem que ter fundamentos. A greve tem que almejar conquistas. Tá? A greve não pode, com a minha conquista, eu tirar algo de alguém. E não deve ser nem a primeira solução também. Não, tem muita conversa, porque nós conversamos. Não é assim, vamos fazer uma greve assim. Peraí. Várias reuniões que nós tivemos com o Sindiosba, várias reuniões, entendeu? E não se chegou a uma conclusão, eu digo, então vamos para greve. Fiz uma assembleia, falei com os colegas, vamos fazer greve, todo mundo bora. As assembleias têm uma importância muito grande. Aí a greve, eu me lembro que nós tínhamos um colega que tudo ele tinha uma máquina Polaroid, aquela que era na época era a sensação. Você batia a foto e a foto saía na hora. Assim. Aí ele tinha. Eu discussando lá pra galera e eu só via os papéis caindo. Ele, rapaz, eu tenho que guardar isso tudo. Entendeu? Então, eu não sei nem por onde ele anda, esse colega nosso. Mas ele tirou muita foto das assembleias, todo mundo com as mãos para cima. Nossa, daria uns documentários assim. E nós fizemos essa greve. Depois eu tive que me afastar porque eu preferi ir para o Sara Kubitschek, trabalhar na Fundação das Pioneiras Sociais, não pelo valor salarial, mas eu fui trabalhar porque eu sabia que lá eu ia aprender muito. Então eu tinha aquela de aprendizado. Aí pedi afastamento. Do sindicato, em definitivo. Fez sua contribuição e viajei. E eu tenho um colega, Roque Clóvis Teixeira de Novaes. Rapaz, eu fico Roque Clóvis Teixeira de Novaes. Ele dizia assim, é verdade, estamos com saudade das dores. Porque eu era rigoroso mesmo na negociação. Eu era Tem que ser. carne de pescoço. Dentro dos nossos dias, carne de pescoço. Então, essa é a função, todo respeito, sem xingar ninguém. Educação, sem xingar ninguém, mas falando, explicando, mostrando, né? Porque a nossa greve foi para quê? Para que os hospitais pagassem os 4 salários mínimos. Na época era lei. Os 2 salários mínimos mais 40%. Uma coisa interessante, não eram 2 salários mínimos, eram 4 salários mínimos. Haja dinheiro. Era 4 salários mínimos. Como que isso funcionava? O técnico de radiologia era regido pela Lei 3.999 de 1961, que dizia o salário profissional do técnico em radiologia deve ser 2 salários mínimos mais 40%. Veja bem, o salário profissional era 2 salários mínimos e 40%. Então eu ganhava 1 salário profissional, que era equivalente a 2 salários mínimos mais 40%. Ah, sim. A Lei 7.394, malandramente, botou lá 2 salários mínimos profissionais. Só que eles não sabiam. Só que os políticos não sabiam. O salário profissional. Não, eles não sabiam. Eles não foram ler a Lei 3.999. Então ficou os 2 salários mínimos profissionais e os 40%, que era equivalente a 4 salários mínimos. Mas aí fica pesado também para... Rapaz, mas foi assim que foi feito.
Entendeu? Então foi aquela briga. Mas o Jorge Valente pagou. Pagou, né? Uma época o Jorge Valente pagou os 4 salários mínimos, mais 40%. Foi o primeiro hospital que pagou. Depois que eu não sei o que é que aconteceu. Doido para essa lei acabar, mas estava pagando. Mas estava pagando. Então, foi uma questão de jurisprudência. Porque nós éramos regidos pela Lei 3.999. Quando surgiu a Lei 7.394, então dizia lá, 2 salários mínimos profissionais. Aí você ia para a Lei 3.991 para descobrir o que era 2 salários mínimos profissionais. 2 salários mínimos profissionais eram 2 salários mínimos. Cada jogada é um xadrez, viu? E é interessante isso, né? Essa é a função do sindicato. É isso. Interessante saber qual é a função do sindicato. Essa é a função do sindicato. Né? O sindicato ele tem a função reivindicatória. Vai reivindicar os direitos do profissional. Tá? Essa é a função do sindicato. Eu vejo, você tá falando isso aí agora, eu tô lembrando de Marley Dourado. Grande mestre. Que a todo momento eu vejo nos grupos, ele, gente, vamos aqui, ó, separar, como você falou. É muito importante. Agora vem os conselhos. Eu não sei se as pessoas fingem que não sabem e querem... Não, são desinformadas. São desinformadas porque mesmo. Porque existe uma frase que 90% dos brasileiros falam. E que eu fico triste da vida. Eu detesto política. Rapaz, quem mexe a nossa vida é a política. Então nós temos que conhecer o que é política, como funciona. Então, o que é que acontece? O cara vai para o curso, fazer o curso de radiologia, por que vai? Modismo. Ganha bem, trabalha pouco. Então você pega raio-x. Não, pega raio-x tem uma Ferrari. Você pega raio-x para comprar uma Ferrari também. Então, o que acontece é que o profissional, ele vai muito mais por modismo e essas coisas que eu falei do que por amor. Então, quando ele começa a trabalhar, é uma coisa que eu queria colocar para todos os nossos colegas. Quando ele começa a trabalhar, entende que o mundo parou ali. Aí vem a pergunta, o sindicato não faz nada, o sindicato... Como o nosso sindicato, ele trabalha em silêncio, eu acho, eu não sei, né? Eu conheço o presidente do sindicato, Renato Illes, né? Como se trabalha em silêncio, ele não vai nos hospitais conhecer, é uma coisa também que uma vez eu conversei, rapaz, apoie os seminários, participe dos eventos, se apresente, mas é o jeito dele. O jeito dele. Né? A gente não pode, né? Né? Mas o que é que acontece? Então as pessoas não falam em sindicato. Muitos nem sabem que existe sindicato. O Sindimagem. Sindimagem. Que fica ali no edifício. Eu acho que é Beco Maria Paz. Edifício Marquês de Abrantes, na Avenida 7. Se não me falha mal, segundo ou terceiro andar. Sim. Entendeu? Então, o que é que acontece? Então a galera não tem o sindicato. Não conhece o sindicato, tem. Talvez mas não busca conhecer também. Não busca conhecer. Aí faz o quê? O conselho. Aí eu sento aqui. Você sabe qual é a função do conselho? O conselho, vou ser bem claro, o conselho é um órgão fiscalizador. O conselho não é para reivindicar nada. Mas a capa tá... Não é o conselho que vai. Quando eu falo esse negócio de conselho, eu fico até com medo, porque eu sei que a repercussão... Não é o conselho. Bota a câmera aqui, Pessoal, eu estou aqui batendo um papo, viu, pessoal? Ó, é das dores. Faz amor, viu? Mas o conselho, a função do conselho é fazer com que o código de ética do sistema de radiologia seja cumprido. Então, se o rapaz sair dali, cometer alguma infração ali no código de ética, seja o que for, aí o conselho que vai. O conselho é apurar denúncias de profissionais que não estão regulares na área. Aquele profissional que não paga o conselho. Sim. Porque eu fico muito chateado, eu vejo um colega dizer assim, só faz cobrar nosso dinheiro. Eu vejo muito esse Entendeu? Aí. Aí eu sento aqui. Pra que você acha? Aí eu explico o que é o conselho, para que serve. Então, os conselhos regionais, eles fazem esse trabalho a nível regional. Aí diz assim, mas que eu fiz uma denúncia lá em Juazeiro. Rapaz, para contratar um fiscal é concurso público. O conselho é uma autarquia. O conselho não é minha casa, não é um... Tem suas próprias... Tem, sim, tem as leis.
Os funcionários lá, eles são funcionários públicos. Então não pode, Raimundo, você vai ser fiscal. Não pode. Sim, sim. Entendeu? Então o conselho, o cara faz uma denúncia lá. Poxa, olha o tamanho da nossa Bahia. Como é que o CRTR vai conseguir fiscalizar tudo? E ainda tem um detalhe. O conselho, ele só pode atuar com a denúncia. Se a denúncia não chega, a denúncia é formal. Formal, é. Então ele não vai saber que existe. Então essa é a função do conselho. E o conselho, ele faz essa aplicação a nível regional. São os CRTRs, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Conselho Regional. Ele faz a nível regional. Das dores. E o CONTER? O CONTER, ele trabalha como se fosse o Supremo. Então ele trabalha em cima de atos de decoro, vamos dizer assim, ato de decoro. Aí é lá o conselho que vai lá para o CONTER. Entendi. Então é muito importante a categoria entender, porque senão aí vai chegar um colega do conselho lá para passar uma informação importante para a categoria, que nada, o conselho não faz nada, o conselho não tem que fazer nada. O conselho tem que julgar quem fez o errado, quem infringiu o código de ética. E outra coisa, fazer a prestação de contas também, a parte financeira. Todos os conselhos de todas as profissões funcionam assim. Sim, sim. Entendeu? Agora os sindicatos reivindicam. Os conselhos, não, os conselhos julgam os atos éticos. Cometeu um ato ético aqui, seja qual for, aí é o conselho que vai julgar. Entendeu? Agora, mudando um pouco de assunto aqui, você tem como você falou aí, você é muito, quando você quer jogar duro, você joga duro para os seus estagiários, seus alunos, mas eu me identifico com você. Por quê? Porque eu sou professor também, há 15 anos já que eu sou professor, que é o seguinte, a partir do momento que eu consigo uma abertura, um carinho dos meus alunos, eu tenho abertura para jogar pesado quando eu quero, né? E é muito importante. Porque senão vira aquele professor amiguinho sempre, tem esses momentos, legal. Agora tem hora que chega... E eu acho que um amigo meu, na verdade, alguns amigos falaram que hoje em dia, falou uma coisa assim muito, muito interessante para mim. Ele é preceptor de estágio, né? Não vou dizer o hospital, não. Francisco, nunca foi tão fácil, olha o que ele falou. Nunca foi tão fácil se destacar na radiologia hoje. Eu falei, como assim, rapaz? Como assim se destacar? Aí ele me mandou uma foto. A estagiária dele dormindo assim na cadeira. Dormindo. E ele fazendo exame, viu? Ele fazendo exame. Eu falei, rapaz. E aí, velho? É o que eu ando recebendo aqui, velho. Gente, é só um exemplo? Não posso generalizar de maneira nenhuma. Com certeza não. Mas são exemplos assim que estão ficando mais recorrentes. Quer ver outro exemplo? Ele tava lá o estagiário, jovem assim, né? Fazendo um exame de joelho. E ele é super, super disponível para explicar, assim como você. Ele falou, amigo, seu joelho tá saindo um pouquinho rodado. Aí sabe o que ele falou? O aluno, faça lá então você que é o bonzão. Ele olhou assim, respirou fundo, ligou pro coordenador, mesma coisa. Não quero mais ver esse cara aqui na minha frente. Você acha que esse perfil seu hoje, o pessoal ia conseguir se acostumar com esse seu jeito? Eu deixei de dar aula. Curte! Já respondeu. Eu deixei de dar aula porque, assim, eu vejo em primeiro lugar o paciente. Sim. Não tem por onde correr. Em primeiro lugar é meu paciente. Eu não chamo o paciente do hospital, eu chamo meu paciente. Quando eu oro de manhã, que vou conversar com Deus, né, eu peço a Deus que abençoe as minhas mãos, para que, no mínimo, quando eu tocar nos pacientes, os pacientes se sintam aliviados da dor. Eu oro e peço muito a Deus por isso. Então, eu gosto muito de ver o paciente. E eu não admito nenhum destrato ao paciente. E se eu ver na internet alguma coisa que eu não concorde, botou uma foto lá, Você já teve algum estagiário ousado assim? Não, porque na época... Hoje não, viu, gente? Hoje não. Mas na época, se fosse pra sair na mão, saía. Não tem essa, né? Não tinha dois tempos, não. Se tiver de respeito. Eu falava... Não dava essa abertura. Eu tenho um colega, Luciano Nunes de Almeida. Grande Lu.
meu brother, grandão, gente boa. E Luciano dizia, qualquer história chega aqui, eu dizia logo, deixa ele se bater com Raimundo. Porque para mim tinha que ir na risca. Mas só que hoje, a legislação... Não é papo de velho não, gente. Não. É papo importante mesmo. Hoje a legislação, ela promove a impunidade. Porque se você, a menina está lá no estádio dormindo, se você reclama com ela, eu tiro a foto, me ofendeu, vou entrar com ação, e ganha. Então, o colega lá que tem... Assédio, foi assédio, assédio moral. Você tá entendendo? Uhum. Então, eu aí preferi não ensinar mais. Porque você sabe que eu tenho um colega, eu tenho um grande amigo, Raimundo Júnior. Quando ele assistir, ele vai dar risada. Raimundo Júnior foi meu aluno de tomografia numa escola Maria Pastor, né? Que eu fui coordenador. Oi? Essa escola é muito conhecida. Eu fui lá, a professora, a coordenadora lá, Daniela Ribeiro, minha grandiosa amiga, ela me convidou para ser coordenador desse curso de tomografia. E professor também, né? E eu dando aula, eu sempre gostei de tomar minha cervejinha. Eu dava aula dia de sábado. Aí terminava a aula, eu subia pro barzinho e ia tomar minha cervejinha. 6 horas da tarde. Nos anos dourados. Aí passou um aluno, aí me viu, professor, eu digo, rapaz, não me chama de professor não. Como é que um professor vai estar em um bar junto com os alunos? Não, me chama de das dores. Aí sentou um, daqui a pouco passa outro, daqui a pouco a mesa estava cheia deles. Beleza, a gente bebeu, pagou com sua conta, foi embora. Aí ele falou assim, nada, esse professor tá no bolso. Esse professor tá no bolso. Misturou a... nada, rapaz, o cara come água pra gente, tá no bolso. Vai passar todo mundo. Não se preocupe. Meu amigo, meti a prova de tomografia. Focando. Todo mundo perdeu, velho. Todo mundo. Aí ele, velho. De herói você virou vilão em 2 tempos. Não, mas é porque é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse nome que vocês me deram, que eu vou dizer que foi das dores, pesa. Pesa. Tem um médico chamado Dr. Kelman Vasconcelos, que foi um dos médicos que mais ajudou a radiologia. Quando chegar lá, dizia, é o quê? Aprendeu com das dores? Pode contratar. Aí ele dizia assim, Dr. Kelman Vasconcelos, se ele ainda tiver, ele era lá do Irmã Dulce. Né? Ele é um alemão, mas gente boa demais. Então, eu tenho um nome. Como é que um cara vai chegar ali, vai fazer um exame com a técnica estúpida de dizer sou aluno de das dores? Exatamente. E aquela situação que a gente falou agora há pouco. Todo grande profissional tem gratidão pelos mestres. Mas ele não dava a aula que eu gostava. Não importa. Tem que ser grato. Porque ele estava ali dando o melhor dele para você. Talvez para o seu perfil não seja o melhor professor do mundo, mas ele estava ali dando o seu suor. É muito importante isso, né? A gente ser grato. A humildade, a vontade de ajudar as pessoas. Assim, eu vou falar um pouquinho da lei da semeadura. Sim, sim. Eu rodei o Brasil inteiro trabalhando, né, como coordenador de imagem do ISG, Instituto Sócrates Monais. Quando o doutor André quis me mandar para o Rio de Janeiro, eu não quis ir. Eu não sei nem pegar no revólver. Se eu pegar no revólver, eu só vou atirar para o lado certo, porque eu sei que o cano fica oposto a mim. Mas eu não sei, porque eu não gosto de arma nenhuma. Entendeu? Então, ele ia me mandar para o Rio de Janeiro. Eu com pinta de polícia, velho. Você tem uma carinha, não tem uma carinha, não? Eu com pinta de policial civil. Você tem uma cara de policial civil. Os caras iam me matar logo lá, velho. Aí eu digo, rapaz, não vou não. Você ia passar de carro, janela aberta. Aí até, pronto. Aí, pronto, não fui. Aí fiquei desempregado aqui na Bahia. Fiquei desempregado. Isso foi em 2013 ou 2014. Fiquei desempregado. Não arrumava emprego em lugar nenhum, velho. Ninguém me dava emprego. Eu fiz seleção, passei em tudo e o colega que me conhecia, que eu ensinei tomografia a ele preferiu botar outro colega, mas não me botou. E eu desempregado. Aí fui vender perfume. Tá vendo? Isso é muito importante. Lembra aquela questão da montanha-russa que eu falei? Da nossa vida? Veja bem, com todo esse conhecimento, foi em 2013. Fui vender perfume. Aí depois fui trabalhar de baixar corrente, suspender corrente de estacionamento num restaurante ali no Canela, o Gulasch. Não sei nem se tem esse restaurante ainda. Né? Aí baixava a corrente, subia a corrente, era uma briga danada eu e a corrente. E naquela época, colegas, técnico de radiologia, iam para lá só me ver no... Mas
Mas eu nunca me senti humilhado, porque o que eu estava fazendo era honesto. Com certeza. Então eu baixava a corrente, subia a corrente, beleza. Aí, Deus... Mas desculpa, mas deve ser um pouco frustrante a gente saber nosso potencial, né? Mas Vou dizer uma coisa é pra você. complicado. Eu, graças a Deus, eu tenho um poder de adaptação à mente fora do comum. É mesmo. Tenho um poder. Quando eu estava vendendo perfume, eu dizia assim, olha, eu agora não sou mais da cardiologia. Eu vou ser o melhor. Tem um perfume, a Lebel, uma empresa que eu comecei a vender. Eu vendi 40 Azabac. Eu recebi um prêmio que no Norte e Nordeste foi quem mais vendeu Azabac. Independente de onde você estiver, você veste a camisa. Visto a camisa e chego junto. E você é o melhor consultor dessa empresa aqui. Aí cheguei junto mesmo, aí vendia mesmo Azabac assim. Aí fui chamado para um negócio de um seminário ali no Fiesta, sei lá, ali no Itaigara. Aí, pô, quando eu chegasse, a galera, foi esse. Aí a pessoa que me levou, olha, estão falando de você, por quê? Porque foi quem mais vendeu Azabac. Então, falei, mas eu não me sentia diminuído, não. Eu ia nos hospitais onde eu trabalhava oferecer meu produto. Pronto. Entendeu? E aí, mas muitas pessoas me olhavam assim, mas eu me sentia honrado de estar fazendo aquele trabalho. E era honesto. Me sentia honrado. Muito legal mesmo. Aí, quando chegou um domingo, veja como Deus trabalha. Eu estava deitado no sofá, o celular tocou. Um celular pequenininho, velhinho, desempregado. Sim. Aí quando eu olhei minha filha passando mal. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí eu disse assim, poxa, peraí. Aí liguei para um estagiário, um ex-estagiário, um colega nosso, Marquinhos, que Marquinhos, eu dei aula gratuitamente, por isso que eu não ganhava dinheiro. Todos os domingos, durante 8 meses. Eram 4 alunos, Rafael, Charlene Santana, Leila e Marquinhos, que eu carinhosamente chamo ele de Marquinhos. Você dava aula gratuitamente? Gratuitamente, dia de domingo, viu? O primeiro dia de aula, eu marquei 9 horas, eles chegaram lá 10 horas, eu volto de todo mundo, que aqui comigo é uma disciplina, é horário. E semana que vem, você chegar aqui 9h05, pode voltar para casa. Quando chegou no outro dia, eu cheguei lá 8, eles já estavam lá 7. Eles sabem disso. Mas Marquinhos passou. E aí, quando minha filha sentiu dor, meu Deus, e agora? Aí liguei para Marquinhos. Marquinhos, minha filha tá sentindo isso assim. Ele, professor, que ele me chama professor, ele é meio gago, né? Professor, não tô em Salvador, que eu tô de férias. Mas mande ela para lá, que eu vou ligar para lá e falar com o médico. Meu amigo, quando minha filha chegou lá no hospital, parecia a primeira dama. Já estava tudo informado. Tinha um médico, uma enfermeira e um maqueiro esperando ela chegar. Botou na maca, levou, aí fez os exames. Veja bem, um amigo de antiga que eu ajudei, sim. ajudou minha filha. Aí beleza. E eu desempregado. Aí eu desempregado. Aí o médico pediu uma ressonância. Eu digo, meu Deus, onde é que eu vou conseguir uma ressonância? Exame caro danado, inclusive. E agora? Como é que eu vou conseguir uma ressonância para minha filha? Aí a mãe dela, minha ex-mulher, ligou, rapaz, você trabalha tanto tempo no raio-x, fez curso de tomografia e tudo e não consegue uma ressonância. Aí eu, pô, velho, Gustavo. Aí liguei para Gustavo. Gustavo, meu amigo, minha filha está precisando de fazer uma ressonância. E eu não tenho condições de fazer. Ela, gente, traga ela aqui, amanhã que eu faço. Eu, aonde? Aqui no Ananeri. E aí, peguei minha filha, desci para o Ananeri, tudo bonitinho, uma PAC pronto. Aí, ele fez. Esse Gustavo é um mineiro, pessoa maravilhosa. Pense num mineiro, como é a terra dos ETs? Tridente. Não. Não. Varginha, ele é de Varginha. E quando ele chegou aqui, ele foi lá me procurar. Aí ele fez o curso de tomografia comigo. E eu disse assim, vou lhe apresentar no mercado. Aí comecei a distribuir, apresentei ele no mercado, ele conseguiu esse emprego. Ele era coordenador do hospital, ainda é até hoje lá do hospital. Sim. Ananeri. Aí ele fez a coisa. Aí, de repente, ele olhou para mim assim, ô das Dores, você tá morando em Salvador? Estou. Ele aí chamou o outro colega, Tchê, Alexandre Rosa, Tchê. Ó, Tchê, ele tá morando em Salvador.
Tá morando em Salvador, das Dores? Estou. Pegou o telefone, ligou, fez uma ligação. Isso aí. Isso você já tinha parado de procurar? Já tinha parado, já estava partindo para outra profissão. Aí ele ligou. Aí ele fez, olha, vá lá amanhã no Hospital Tereza Lisieux, procure Fernando. Esse aqui perto? No Tereza Lisieux. Aí procure Fernando, que era o coordenador na época. Por isso que eu tenho grande gratidão a Fernando, grande gratidão a Alexandre Rosa e grande gratidão a Gustavo. Mas a gratidão maior é para Fernando. Fernando recebeu mais de 50 ligações contraindicando meu nome. As pessoas gastaram energia. Contraindicando. Aí Fernando, rapaz, todo mundo fala isso, eu vou botar ele aqui. Eu vou enfrentar. Aí quando eu cheguei lá, ele fez, você trouxe jaleco? Você sabe fazer exame contrastado? Sei. Tome jaleco, entra aí. Já tem um exame para fazer. Aí, quer saber mais de Deus? Orem que Deus... Orem, porque eu oro. Aí eu entrei na sala, preparei a paciente tudo, né? Conversei com ela, expliquei como era o exame e fiquei esperando o médico radiologista. Nunca tinha me visto esse médico. Quando ele entrou na sala, boa tarde, boa tarde. Como é o seu nome? Eu, Raimundo, o senhor é o quê? O senhor tem radiologia que vai acompanhar o exame. Ele perguntou assim, você já fez exame contrastado com quem? Rapaz, eu não falei para ele não, mas eu pensei assim, eu já fiz exame. Com tanta gente. Com mais de 50 médicos. Vou citar 3. Mas aqui. Deus colocou um nome na minha cabeça. Um nome. Dr. Andrea Benife. Aí eu falei assim, rapaz, eu trabalhei com o Dr. Andrea Benife. Mas é Andrea, mas é homem, viu? Porque ele é italiano. Ele é espigou, Dr. Ibsen. Você trabalhou com quem? É o Dr. Andrea Benife. Ele pegou o celular, fez uma chamada com a paciente na sala, botou no Viva Voz e daqui a pouco, oi Ibsen. Aí, tudo bem? Ô professor, ele foi professor desse médico, rapaz. Aí ele perguntou assim, professor, eu tô com um rapaz aqui que disse que já trabalhou com o senhor. Quem é? Aí ele, como é seu nome? Aí eu disse, Raimundo. Aí ele falou, o nome dele é Raimundo. Quem? Raimundo das Dores? O que é que ele tá fazendo aí? Não, ele tá fazendo um teste. Teste? Você é maluco, velho. Esse cara é pra ser... Segure logo esse cara aí que não tem melhor não. Assim mesmo, até hoje. Eu me lembro. Quer dizer, Deus podia botar qualquer outro... Realmente outro... não tem explicação. Não é Deus? Não tem explicação, a não ser essa mesmo. Não é Deus? Então, eu aí disse assim, eu digo, puxa, velho, que coisa interessante. Eu podia citar doutor Paulo Muncini, tanta gente, doutor Alexandre Francischini, que são excelentes médicos, são excelentes. Doutor Sérgio Bittencourt, doutor Kelma Vasconcelos, mas eu citei exatamente um médico que foi professor do doutor Ibsen. E ele fez a ligação assim, botou o celular assim na minha frente agora. Fez a ligação, o doutor Ibsen falando. Quando falou Raimundo, ele, doutor André gritou de lá, das Dores? Oh, que maravilha. Você tá entendendo? Então, o que é que acontece? Eu creio muito em Deus e creio no agir de Deus em nossa vida. Uhum. Porque eu poderia... Aí pronto. Aí comecei a trabalhar. Voltou pro mercado. Comecei a trabalhar e voltei pro mercado. Só que aí o que é que acontecia? O meu atendimento que eu dava às pacientes faziam CI e mandava para Fortaleza, que é central em Fortaleza. Aí Fernando me chamava, olha, isso a gente não pode lhe mostrar não, mas olha para aqui. As pacientes tudo elogiando o meu trabalho. Aí dei sua ordem para me contratar. Pronto, que maravilha. E você quer saber mais de Deus? Diga. No curso de tomografia da Maria Pastor, eu tive um aluno lá, que é meu grande amigo hoje, Mesaque Veloso. Eu trabalhando no contrastado, Mesaque Veloso passou e me viu. O que você tá fazendo aqui? Eu tô indo no contrastado. Eu digo, uma hora dessa eu vou lá pra gente trocar ideia. Terminou o exame, eu fui lá. Ele, pô, velho, aí como é que tá você? A gente começou a conversar. Ele fez, vem cá, velho. Você não quer tirar umas férias aqui, não? Eu digo, eu nunca trabalhei com hemodinâmica. Ele, gente, você é mestre de tomografia, velho. Você vai dar show aqui na hemodinâmica. Aí eu digo, mas só se a coordenadora me autorizar eu ficar umas 2 semanas antes pra você me ensinar. Porque eu não vou chegar aqui. Ele, não, tudo bem, falou, dona Patrícia Borges, uma pessoa de um coração imenso. Eu já trabalhei com muita gente boa. Aí quando eu entrei na salinha, para dona Patrícia, aí ela perguntou, olhou para mim assim, ela sentadinha, ela é muito gente boa,
Ela fala bem baixinho, assim, uma pessoa maravilhosa. Aí a dona Patrícia falou assim, seu Raimundo, o senhor acredita em energia? Você acredita? Olha, quando o senhor entrou aqui, parece que uma luz estremeceu. Sua energia é muito boa. E ela tinha te conhecido ali. Ela tinha me conhecido ali naquele dia, o primeiro contato comigo. Aí ela fez assim, ó, você vai tirar umas férias aqui, mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu, você quer vir trabalhar aqui na hemodinâmica? Perfeito. Agora, quem foi? Mesaque, que foi meu aluno, que se tornou meu amigo, que me apresentou a dona Patrícia, e eu tô lá hoje, até hoje, lá na hemodinâmica do Hospital Tereza Lisieux. É mesmo? É. Que maravilha, que história fantástica. Deus opera ou não opera na vida? Demais, demais. Muito legal. Tudo começou por aí. O atendimento, velho. O bom Veja como atendimento. Começou lá com minha filha doente. Quer dizer, nem começou lá, começou bem antes que eu dando aula a Marquinhos. E depois eu apresentando o colega Gustavo. Aí minha filha precisou da ressonância, fez a ressonância com o Gustavo. Gustavo me apresentou a Tchê, que é Alexandre Rosa. Ele me colocou com o Fernando, Dr. Ibsen. Conheceu, eu trabalhei com o professor Dr. Ibsen. Mas tudo foi sustentado pelo seu bom atendimento. Porque senão as oportunidades iriam aparecer e você não ia segurar a bola. Eu voltei, já tive outros convites para trabalhar. Não, rapaz, não tem interesse. Agora não. tá... Tô velhinho. Tá pendurando a chuteira, Tô velhinho. Não, deixa eu aqui sentadinho aqui fazendo minha mão. Tô velhinho. Não dá mais para eu ficar correndo de um hospital pro outro, não. Deixa para você estar novo. Das dores, deixa eu te falar. Foi bacana aqui. Adorei a nossa conversa hoje. Assim, foi extremamente importante para mim. Extremamente inspirador. Espero que todos assistam isso com muita, assim, prestando bastante atenção, porque tem muita história boa que você trouxe aqui hoje. E eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu queria também que você olhasse para essa câmera aqui. Bote aí, Diego. E desse um recado para os técnicos e tecnólogos de radiologia. Amor. Deus e amor. Eu gostaria muito que nossos colegas entendessem que o dinheiro, o salário, é uma consequência. E não existe coisa mais gostosa e mais bonita do mundo. Antigamente a gente dizia quando o dinheiro cai na mão, agora é na conta. Quando a gente olha os números na conta e a gente entendeu que a gente ajudou a cuidar de um paciente, que a gente cuidou com amor, que a gente cuidou com carinho. Deus e muito amor. É o que eu gostaria de todos vocês. Deus e muito amor. Olhar o paciente como ser humano. Olhar o paciente com dedicação. Quando você transmite aquela luz gostosa, você melhora o paciente pela própria fisiologia dele. Porque nasce dentro do coração do paciente uma esperança de melhora. E é isso que a gente pode levar. Deus nos colocou ali para cuidar, não é para tratar. Porque tratar a gente trata galinha e peixe. O paciente a gente cuida. É isso que eu digo para vocês. Deus e muito amor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Um abraço. Rapaz.